Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a uma aula de matemática. Começando com a nossa saudação Pi. Eu sou o Alex Duarte e está conosco o Daniel Costa, nosso intérprete de Libras, para mais uma aula do tema de probabilidade. Nós vamos ver algo chamado teoria da adição de probabilidades, que apesar do nome é simples, tá? Não precisa se assustar. Então vamos ver o que é isso. O Pett, ele fala neste teorema da adição de probabilidades, correto? Então ele apresenta essas duas fórmulas, a probabilidade de A união B, né? Então, o que é a probabilidade mesmo? É o quociente da quantidade de casos favoráveis pelo total de casos possíveis, ok? Bom, mas aí o que acontece? Essa primeira fórmula que ele apresenta, por que ela é desse formato? Então vamos analisar. Isso que eu acabei de falar, o número de elementos do evento é o número de A união B, e o denominador é o número de elementos do espaço amostral, ou seja, as probabilidades que você quer divididas pelas possibilidades totais, perfeito? Essa aqui é a definição formal de probabilidade que a gente já viu. Só que, como que chegou nessa fórmula aqui, ó, dessa aqui do lado direito da primeira linha? Então, vamos ver, olha só. Então, vamos mostrar como que chegou naquilo. Se a gente desenhar aqui assim, ó, um conjunto A e desenhar aqui um conjunto B, o que acontece? Digamos que a gente queira contar o número de elementos de A união B. Então, você pode contar o número de elementos de A, né, que é esta região que eu estou achurando aqui. Então, o que a gente está falando? O número de elementos de A união B igual... Pessoa, às vezes aparece esse símbolo aqui, tá? Como o número de elementos de um conjunto, tá? Pode aparecer também aí num livro, alguma coisa assim, ok? Um hashtag. Então, vai ser o número de elementos de A, aí você vai acrescentar quem? Você vai acrescentar aqui, ó, o número de elementos de B também. Só que observa que ao fazer isso, você contou duas vezes os elementos que estão aqui, ó, na interseção de A e B. Eles foram contados uma vez quando você contou os elementos de A e outra vez quando você contou os elementos de B. Então, você tem que descontar uma delas, tá? Então, esse menos aqui é porque você está descontando os elementos dessa região que foi contada duas vezes. Perfeito? Então, isso aí que justifica essa primeira fórmula aqui. Agora, como que chegou nesta segunda linha, né? Como que virou isso aqui? Né? Então, vamos ver também, ó, já vimos a primeira fórmula, vamos ver a segunda. Então, nós estamos nesse pé aqui, ó, a probabilidade de A união B é o número de elementos deste conjunto, que nós acabamos de ver que é número de elementos de A mais número de elementos de B, menos, aqui, ó, descontando os que foram contados duas vezes, ou seja, da interseção, dividido, lembra lá do que estava lá no início? O número de elementos do espaço amostral, é o número de elementos de ômega. Só que você pode, então, separar esta fração em três pedaços, que seria isso aqui, ó. Número de elementos de A dividido por N de ômega, mais a segunda parte aqui, ó, número de elementos de B dividido por número de elementos de ômega, menos, né, na verdade. Então, aqui, ó, menos N de A interseção B dividido por N de ômega. Você achou complicado? Não é não, na verdade não é complicado. Daqui para lá é como se você, né, de baixo para cima, é como se você estivesse tirando o mínimo. De cima para baixo nós estamos separando a fração em três, né, pagando o preço de repetir o denominador. Mas agora, se você lembrar da definição de probabilidade, o que acontece? Este quociente que está aqui, né, ele é exatamente, este primeiro quociente, ele é exatamente a probabilidade de A. Este quociente que está aqui, ó, o número de elementos do evento B pelo total, é exatamente a probabilidade de B. E este quociente que está aqui, menos a probabilidade de A interseção B. Então, observe que a propriedade dos conjuntos, de certa forma, ela foi transferida para as probabilidades. Perfeito? Então, isso explica aquela segunda fórmula. Então, vamos ver um exemplo. O conjunto A tem 7 elementos e o conjunto B tem 5 elementos. Ok? Observe que não falou que são só do A, não. Nem só do B.
então o conjunto A união B possui no mínimo quantos e no máximo quantos elementos, né? Aqui já tem as respostas. Vamos analisar com calma um de cada vez? Então, para a gente analisar, eu fiz um desenho aqui e repeti os dados básicos do enunciado. O A tem 7, o B tem 5. Bom, quanto será que tem A união B? No mínimo quantos e no máximo quantos? Então, vamos olhar o primeiro desenho aqui, ó. Se na interseção tiver 5, né, que é o máximo, sobrou 0 para essa região aqui, ó, já que o B inteiro tem 5 elementos. Perfeito? E aí, o que acontece? Como A tem 7, aqui sobraram 2. Ó. A tem 7 e B tem 5. Mas não tem necessariamente 5 na interseção. E se tiver 4 na interseção? Para o B ter 5, falta 1 aqui. Para o A ter 7, faltam 3 aqui. Observe que, de novo, o A tem 7 e o B tem 5. Se tiver 3 na interseção, faltam 2 para completar os 5 do B e faltam 4 para completar os 7 do A. Eu já falei aqui, vou falar de novo. Lembra que nesse tipo de problema, você sempre começa preenchendo primeiro a interseção, ok? Se tiver 2 na interseção, então faltam 3 para o 5 do B e faltam 5 para o 7 do A. Se houver somente 1 na interseção, tem 4 que são só do B e tem 6 que são só do A. E finalmente, se não houver ninguém na interseção, 0, né? Para o B ter 5, tem 5 aqui, e para o A ter 7, tem 7 aqui. Neste caso, né, talvez seja melhor você representar este último, né, que eu destaquei aqui, em outra cor assim, ó. Né, já que não tem interseção, você não precisa desenhar no diagrama a região da interseção, perfeito? Então, neste caso, talvez seja mais conveniente, para evitar confusão, você representar assim 2 conjuntos que não têm interseção, perfeito? Então, essas são todas as possibilidades, né? Com isso, a gente consegue responder a pergunta do mínimo e do máximo. Talvez você já tenha visto na internet, né, relacionado a isso, este vídeo aqui, né, que está no YouTube, a referência está aí, de um senhor que ele distribui as moedas dessa forma, né, e ele sempre conta que nos 4 lados aí do quadrilátero a quantidade de moedas é fixa, igual a 10. Né, e tem algumas moedas no centro que ele vai distribuindo. Aí ele conta uma história lá de quando a pessoa administra mal os recursos, né, que é só, na verdade, para te distrair. E a sensação que você tem, né, à medida que ele vai distribuindo as moedas, né, é que as moedas do centro estão desaparecendo. Só que, na verdade, não é isso. Né? Eu fiz aqui alguns diagramas, por exemplo. Ele começa assim e passa para cá. O que você observa? Cada vez que ele conta aqui os lados, as laterais, ele está contando sempre as interseções. Então, na verdade, as moedas do centro elas não estão desaparecendo. As moedas do centro estão diminuindo. Olha só, 10 para 9, né? Depois para 8 e para 7, e continuam diminuindo. Se você observar atentamente os desenhos, você observa que o que está acontecendo é que nos cantos a quantidade está diminuindo. E aqui no miolo, né, nas partes dos lados, né, que não são os cantos, a quantidade de moedas está aumentando. Né, de modo que o total de moedas é sempre 36 moedas. Então, que leva em conta exatamente esse princípio aí da união e da interseção. Então, isso explica esse truque que ele fez, né, de modo que chega num ponto que tem 0 aqui no centro e parece que moedas sumiram, mas elas não sumiram. O truque é o seguinte, né? Se você conta cada lado, continua com 10, você fala assim, mas como que aconteceu isso? É porque, na verdade, a concentração das moedas em cada lado passou dos cantos para esta parte aqui, ó. Esta parte que está fora dos cantos, ou seja, fora da interseção. Né? Então, ele faz um truque que, na verdade, parece que moedas desaparecem, mas, obviamente, elas não desaparecem. Vamos ver um exemplo 2, né, ainda falando dessa história de adição. Numa classe tem 40 alunos, 20 usam creme dental super, 15 usam o total e 5 usam ambos. Então, cuidado, porque na hora que falou que 20 usam super, não falou que eles usam somente o super, ok? Tem interseção. Escolhendo-se um aluno ao acaso, qual é a probabilidade de que ele não use nenhum creme dental e nem o outro creme dental? Bom, então eu fiz aqui um desenho clássico, né, e resumi aí os dados. 20 usam o super, que é esse aí da esquerda, 15 alunos usam o total, que é o da direita, e 5 usam ambos.
Pessoa, de novo, né, na hora de analisar esse tipo de problema, na hora de usar o teorema da adição, você sempre começa da interseção, ok? Então, eu vou pegar aqui na interseção e colocar os 5 que são usados por ambos, por 5 pessoas que usam ambos os cremes dentais. Bom, agora observa, né? Se 20 alunos usam o creme dental super, eles estão aqui, né? Esses 20 estão aqui, e já tem 5 na interseção, aqui só pode ter 15. Da mesma forma, aqui do lado direito, ó, se aqui do lado direito nós temos 15 alunos que usam total e já tem 5 na interseção, aqui só podem ser 10. Por que eu coloquei esse U aí? Esse é o seu conjunto universo. Porque se você somar agora, ó, 15 mais 5, 20, mais 10, 30. Mas não eram 40 alunos? Então quer dizer que tem 10 aqui do lado de fora. Né? São 10 alunos que não usam nem o super, nem o total. Ok? Então, muito cuidado com esse tipo de problema, porque você sempre tem que levar em conta isso aqui, ó, sempre tem que levar em conta a interseção. E a ideia é que, para facilitar, você justamente comece da interseção. Né? Qual a probabilidade de que o aluno não use nem super nem total? Então agora, né, se ele não usa nem super nem total, vamos calcular a probabilidade. A probabilidade é o número de elementos do evento dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Pelo que nós vimos, quantos alunos não usam super nem total? São 10 alunos. De um total de quanto? 40 alunos. Você pode simplificar aqui o 0 com 0, vai dar 1/4, que é a resposta na forma de fração. Se você chegar aqui e dividir, ó, vamos dividir aqui no cantinho, ó, vamos dividir 1 por 4, vamos lá? Então, ó, baixa um 0 aqui, ok? 0,10 por 4 dá 2. 2 vezes 4, 8, para 10, 2. Baixa mais um 0, 20 por 4 dá 5. 5 vezes 4, 20, deu o resto 0. Então, 1/4 equivale a 0,25. Se você pensar nessa fração assim, 0,25 são 25 centésimos. Como um quociente com denominador 100 equivale, né, a uma porcentagem, então isso vai corresponder a 25%. Pessoa, na probabilidade é muito comum, tá? A resposta no formato de porcentagem. Lembrando que, aproveitando, que na probabilidade nunca você vai ter uma resposta menor do que 0. Né? Menor do que 0%. Não existe probabilidade negativa, nem maior do que 100%. Né? Não faz sentido. Esse aqui, então, é um exercício do PET 7, semana 2, que está na página 20. Ok? Então, agora vamos com mais calma. Exercício 5, tá? Lá da página 20. Uma moeda é lançada 4 vezes. Qual é a probabilidade de sair pelo menos uma cara? Tá? De cara, eu já vou te dar uma dica. Tá? Se você for escrever assim, pares ordenados, né, por exemplo, moeda lançada 4 vezes, coroa, 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 e a palavra cara também começa com C. Então é comum ela ser representada pela letra K, tá? Para não confundir. Então C de coroa e K de cara. Isso é bastante comum para você não confundir qual que é coroa e qual que é cara. Né? Então aqui, por exemplo, saiu pelo menos uma cara. Mas podia ter saído 2, podia ter saído 3, ou mesmo as 4 moedas iguais à cara. Né? O que ele quer é que saia pelo menos uma. E aqui eu fiz um diagrama, então, para mostrar para vocês as possibilidades, né? Na ordem ali, ó, 1, 2, 3 e 4. Então, por exemplo, na primeira linha, saíram 4 caras. Né? Cara, 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 cara. Na segunda linha, cara, 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 coroa. Na terceira linha, cara, cara, coroa, cara. E assim por diante, você vai analisando todas as possibilidades. Se você contar, né, são 16 possibilidades. E você vai observar, por favor, que a única que não é desejada é esta última linha aqui. Ó. Né? Se tem que sair pelo menos uma cara, são válidas, olha só, todas estas 15 possibilidades aqui são válidas, elas têm pelo menos uma cara. A única que não vale é aquela que não saiu nenhuma cara, ou seja, todas as 4 moedas são coroa. Né? Então, lembrando que em problemas de conjuntos e em problemas de probabilidades, é bastante comum você usar 2 técnicas diferentes. Né? Se você computa quantos tem da situação que você quer, é uma técnica,
Outra técnica, você computa todas as possibilidades e você desconta, você subtrai aquelas que você não quer, tá? Também é uma possibilidade. Às vezes, por que eu estou falando isso? Porque às vezes é mais fácil você contar todas e descontar aquelas que você não quer. E aqui eu fiz uma observação também, né? Se você pensar que cara é o número 0 e se você pensar que coroa é o número 1, esta tabela da esquerda vira esta tabela da direita, né? E aí, não sei se você gosta do assunto, você pode pensar nesta sequência aqui como números binários. Na verdade, aqui estão representados todos os números de 0 a 15 na base de numeração 2. É uma base bem comum para quem, né, mexe com computação, essas coisas. Então, são ideias completamente equivalentes. E por isso que a gente sabe também que nós temos 16 possibilidades. Nós temos, na verdade, os números de 0 a 15. Perfeito? Bom, e qual que é a probabilidade de sair pelo menos uma cara? Vamos computar aqui, ó, vamos calcular. A probabilidade é, de novo, vou fazer com esse símbolo aqui, tá? Só para variar. Número de elementos do evento pelo número de elementos do espaço amostral. Ok? Quantos tem que sai pelo menos uma cara? 15 possibilidades, né? Só tem uma que não satisfaz. E qual que é o número de probabilidades total? 16. Tá? Então, na forma de fração, a probabilidade de sair pelo menos uma cara é de 15/16 avos. Observando novamente, veja sempre, tá? Esse número é menor que 1. Perfeito? 1 seria 16/16 avos. Então, esse problema está lá no PET 7, tá ok, gente? Exercício resolvido, né? É uma empresa, existem 70 funcionários, e aí tem um mapa, né, de quais línguas que cada um fala, perfeito? E agora está mais complicado porque nós temos 3 conjuntos. O do inglês, o do chinês e do esperanto. A dica, você vai começar sempre daqui, ó, da interseção maior dos 3 conjuntos, olha só. Um fala os 3 idiomas. Bom, agora você vai para as interseções intermediárias. 2 falam esperanto e chinês, ó. Então está aqui, ó, esperanto e chinês. Se tem 2 na interseção e já tem 1 na interseção geral, falta 1. 2 falam inglês e chinês, ó. Inglês e chinês está aqui, ó, mas já tem 1 na interseção geral, falta 1 aqui. 4 falam inglês e esperanto, mas aqui, ó, na interseção do inglês e esperanto já tem 1, que é o que fala os 3 idiomas. Faltam quantos? Faltam 3. Como 13 falam chinês, já tem 3 aqui, faltam 10. Perfeito? Como 25 falam esperanto e já tem 5 aqui, faltam 20. E como 35 falam inglês e já tem 5 aqui, faltam 30 aqui. Então, sempre, beleza? Preenchendo de dentro para fora. A interseção mais geral primeiro, depois você vai preencher as interseções que não são gerais, né? 2 a 2, o primeiro com o segundo, o primeiro com o terceiro, o segundo com o terceiro. E somente depois você vai preencher aqui esses espaços que são as pessoas que somente falam inglês, somente chinês ou somente esperanto. Perfeito? Sempre de dentro para fora, tá, gente? Não é obrigatório, mas fica mais fácil. E quando pede a probabilidade, né, de alguém que fala inglês ou esperanto, lembre-se, por favor, que ou na matemática é união. Inglês ou esperanto é isso que está em roxo aqui, ó, a união dos 2 conjuntos, tá? Então, é isso tudo aqui, ó, inglês ou esperanto, perfeito? Somando, aqui já tem, né, os 35 do inglês, 33, 35, 36 com 20, 56, perfeito? Então, é assim que você vai calcular a probabilidade, né? Vai ser 56, de um total de, quantos que ele falou mesmo? 70 funcionários. Então, nós temos aqui 56 70 avos, ok? Se você divide por 7, dá 8. Se você divide por 7, dá 10. Isso aqui dá 80%. Beleza? Ok? Então, respondemos. E para finalizar, né, oficialmente não existe e ou na matemática. O ou na matemática já significa e ou. Ele já é a união. Essas aqui são nossas referências, ok? Falamos hoje sobre o teorema da adição. Muito obrigado pela sua presença.